Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e em que será discutido, nesse evento que será discutido, o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, destinado à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019. A LDO tem por finalidade compreender as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas para o exercício de 2019. Também a LDO tem por objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária para o ano 2019, que deverá ser encaminhado a esse Legislativo, no máximo até 30 de setembro deste ano, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa de 2018. A LDO trata das alterações na legislação tributária. Este é um projeto de lei que tramita de extrema importância para a sociedade escavadense. Essa audiência pública tem por objetivo, além de atender à lei de responsabilidade fiscal, garantir o exercício da democracia, pois os cidadãos têm o livre direito de questionar, sugerir e propor ao legislativo alterações no projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembramos que os vereadores dessa casa e cidadãos representando 5% do eleitorado do município podem propor, até o dia 30 de julho, emendas à LDO. Assim, vamos passar agora a explicação técnica sobre o conteúdo dos projetos e já agradecendo a presença do contador da Prefeitura, Antônio Aparecido Rischini, o qual eu convido e passo a palavra para a explanação. Bom, boa noite a todos. O Magela não pôde estar presente, ele pediu para comentar que ele foi fazer um exame, provavelmente em cidade de fora, e não teve tempo hábil para chegar aqui. O prefeito a mesma coisa, teve qualquer problema de saúde, eles disseram que gostaria muito de estar aqui presente para acompanhar essa demonstração breve que pretendo fazer, mas caso alguém tenha dúvida, a gente pode estender ela para maiores detalhes. E eu queria pedir para o Vinice para, por favor, iniciar aí pela receita, aquele LDO, LOA, receita, é o terceiro ícone ali, né? A LDO, a LDO é um dos pilares para a elaboração, para a administração pública. O primeiro inicia-se com o PPA, LDO e LOA. Então, essas são as receitas básicas da administração, que, nesse caso aí, a LDO ela está puxando o PPA lá, elaborado em 2018, né? Para 19 até 21. Então, se vocês se lembrarem no orçamento de 2018, no PPA ele era menor, depois ele subiu por conta da oscilação da receita e foi para 104. E de 104 agora está indo para 106, com aumento apenas de 2,45%. Haja vista que nós estamos sendo cautelosos com relação à aplicação desses índices, por conta dessa oscilação que está acontecendo no Brasil, de crescimento econômico, de inflação. A inflação sinaliza valores baixos, mas, na verdade, quando você vai adquirir o produto, não é bem isso, não sei qual o critério de medição, mas é o que apresenta os números oficiais. O ano passado ficou em 2, alguma coisa aí a inflação. Estamos prevendo para o próximo ano 2,45, mas por ocasião da elaboração da peça orçamentária, nós poderemos modificar esses números, porque aí teremos a receita até agosto, que dá para sinalizar se existem melhoras para crescer esses valores da receita, para poder estimar a receita, que é o que diz a lei, e fixar a despesa após isso.
Então, a receita prevista para 2019, por enquanto, é de R$ 106.610.400. Este ano sinaliza, por enquanto, um excesso de arrecadação, mas é por enquanto, porque estamos ainda no mês de... Fechamos até junho, temos 2 meses, três meses de redução da arrecadação, comumente acontece, tomara que não venha acontecer, e depois ela deverá voltar a crescer, que normalmente, costumeiramente, ela sobe no mês de novembro e dezembro, por conta das festas de fim de ano, as indústrias incrementam as suas produções e o comércio também mobiliza, tem injeção do 13º, e ela, acredito que teremos um superávit nesses 104 milhões, e tomara que tenhamos mesmo. Já nas despesas, que pode, por favor, o outro quadro, esse é da receita, se alguém tem dúvida, está vendo as receitas comuns aí, né? Não tem mudança nenhuma nas receitas. Pode ser essa aí. Isso, por favor. Então, acho que tem que subir para lá. Então, é só as despesas previstas na LDO para 2019, com o mesmo valor da receita, ela fica distribuída desta forma. Aí a demonstração dela é um pouco diferente do orçamento. Vocês vejam que vem lá, equipamento e material permanente e manutenção das atividades do legislativo, por exemplo. Isso aí foi aplicado à inflação. Então, aí não tem aqueles detalhes, material de consumo, pessoal, tal. Então, na verdade, ele é demonstrado como receita de capital. Todos esses que iniciam com o número 1 ali à esquerda, o código que inicia com o número 1 é investimento, e o 2 é manutenção das atividades. Não se tem previsão, por enquanto, de alguma ação de governo nova, a não ser a manutenção daquilo que já está acontecendo no município por conta do déficit que foi adquirido da administração anterior. A prefeitura, a administração foi obrigada a sanar aquele déficit e tentar formar recurso para poder fazer novos investimentos. Então, não está previsto grandes investimentos por enquanto, salvo aquele que ainda, por ocasião da elaboração da LDO, não tinha previsto, que já passou por esta Câmara, aquela operação de crédito para aquisição da manta, prestação de tratamento de esgoto, que acho que é de conhecimento de todos vocês. Ainda não está aí. No orçamento, ela deverá aparecer. Mas é uma receita oriunda de operações de crédito, que tem uma origem diferente das demais. Vai ter que pagar isso aí. A longo prazo, no meu entender, foi um bom negócio, bom retorno do capital investido, porque a estação de tratamento passa a funcionar, incrementa uma série de coisas no município, e é uma estação que está lá perdida, parada, e nós, a população, perdendo com esse tratamento de água, não só a população de Descalvado, mas todos os municípios que nós jogamos essa água de forma incorreta nos rios, né? Então, do mais, aí vocês podem observar que o Legislativo, por enquanto, nesta receita, tem uma previsão de gasto de apenas 3,74% do orçamento geral. E ali vocês podem olhar que vem por detalhe o gabinete do prefeito, especificamente, conselho tutelar, todos aqueles fundos vinculados ao gabinete. Pode descer, por favor? Olha, aí, olha lá, o gabinete, todos os fundos vinculados ao gabinete têm uma previsão de gasto de 1,58% do orçamento geral. Então, está tudo ali apresentado, o que é vinculado, o que é do recurso do Tesouro. Pode descer, aí vem a saúde 28,79%, por enquanto. Está previsto de gastar 11,25% de serviços públicos, que é pouco, mas é o que tem, porque a saúde, vocês podem ver que a legislação obriga uma aplicação de 15%, a prefeitura, na verdade, vai gastar mais do que isso, seguramente, esse ano. A obra de serviço público,
que é de relevante importância, ao meu ver, que é a limpeza pública, a conservação dos imóveis e dos logradouros públicos. Serviço de água e esgoto também 6,3% do orçamento geral. É um serviço que ele se paga, porque a arrecadação se paga. O que engana muita gente é que receita e despesa equaliza. O problema é o pagamento. Não se recebe aquilo que é lançado. Vai para a dívida ativa, parcela-se em anos, que é importante também o parcelamento, porque está difícil para todo mundo, aprovado sempre aqui por essa Casa de Leis, e a situação não está boa para ninguém, então quando vocês aprovam uma situação dessa, é importante porque está difícil, como disse, para todo mundo, mas a água e esgoto nossa, ela se pagaria, ela se paga. Se recebesse em dia, não teríamos problema, até com capacidade de mais investimentos. Mas nós sabemos que a qualidade da água nossa é muito boa. O que falta lá realmente é o tratamento de esgoto, que ficaria muito bem, acredito até melhor que a região nossa. As finanças, com as suas atividades, gasta 2,18% do orçamento. Os encargos do município, esse subiu um pouco desta vez, para 4%, por conta de precatórios. Está um pouco para cima. Precatórios e PASEP, que é obrigatório, né? E parcelamento previdenciário. Que nós parcelamos, fizemos aquele PREM, que é um parcelamento que prolongou para 180 meses. Daí, descendo a parte da educação, aí vai por EMEI, a SEI, que é a creche, aplicação no ensino fundamental, pode descer. Aí e depois, olha, vocês veem a merenda, a educação, outros que é algo que não está dentro da aplicação do ensino, mas que se gasta também, o recurso vinculado ou não. Projeto Criança e a Educação tem uma previsão de gastar 31,68% no geral. A obrigação é de gastar 25%, mas de algumas receitas, aí é do geral, não são de todas. A receita só de impostos e transferências, que é obrigatório gastar 25%. Mas da receita total, nós gastamos 31,68%. Está previsto. 68%. Daí, vem a Secretaria de Meio Ambiente, gasta 1,37%. A pecuária, meio ambiente, não, desculpa, é a pecuária e abastecimento, né? Essa pecuária sanitária, que é um valor também bem insignificativo em relação ao orçamento geral. Aí vem a promoção e assistência social. Desenvolvimento social, pode ser, por favor. Ali, 3,75%. Esporte e turismo, 2,5%. Administração geral, essa administração pode se confundir assim com algo administrativo, mas aí tem bastante coisa operacional, que é a manutenção da frota, que é a tecnologia da informação, o recursos humanos, mas o recursos humanos é administrativo, mas a tecnologia da informação também, mas a frota já é algo operacional e é assistido pela Secretaria de Administração. A Procuradoria-Geral do município não gasta nem 1% do orçamento geral, que é só pagamento de servidores. A ouvidoria, muito pouco também, a previsão. O Tribunal de Contas sinaliza que a partir de 2020, sinaliza não, acredito que tem a legislação que a partir de 2020, a ouvidoria vai ter que ser um pouco mais funcional, mais aberta à população mesmo. Relações institucionais estratégicas, muito pouco também. A comunicação social, são valores quase que insignificantes. Pode... tá. E tem uma reserva de contingência ali que inventaram isso aí, não sei nem, para dizer a verdade, não sei nem para que serve, porque se eu tenho contingência, se eu tenho dinheiro, receita para contingenciar, eu distribuo ela. E a reserva, que é aquela
a reserva da emenda cidadã, ela ainda não aparece ainda nas diretrizes, mas ela lá na mensagem, no projeto de lei, fala sobre ela. Ela fala que no orçamento deverá ter. Aí do orçamento eu tiro 50% da saúde e jogo para aí, do valor da receita corrente líquida. E 50% eu jogo para aí também de outros setores que poderá ser distribuído em qualquer um deles. Aí depende da emenda do vereador. Então eu não sei onde ela vai. Da saúde eu sei que é 50% porque está na lei, né? E basicamente é isso. O relatório que vocês têm aí, anexos 5 e 6, ele é bastante analítico, por detalhe. É difícil fazer uma apresentação daquilo, porque ele fala de cada item, as ações de governo, fica difícil analisar. O que tem de novo na redação da lei, na verdade nem é tão novo, é a emenda impositiva e as compras de serviço que o município fará no terceiro setor, porque mudou um pouco o regramento. Antes passaria subvenção social. Agora a prefeitura compra serviço do terceiro setor, com quantitativos, com metas, com valores, estimativa de custo, para verificar se comprar o serviço torna-se mais viável do que a produção do próprio município. A subvenção ela só tem objetivo de aportar recursos e é diferente dessa forma de repasse com a lei 13.019, ela mudou um pouco esse critério. Então, se os senhores tiverem alguma questão, fico à disposição. Basicamente, as diretrizes são essas. Sofrerão seguramente mutação por ocasião da elaboração do orçamento, por conta do que eu já disse antes. Se algum vereador tiver alguma pergunta, ou se o vice quiser usar a palavra também. Por enquanto, os cálculos que a gente elabora na Secretaria de Finanças se prevê um superávit aí de em torno de 5 milhões para este ano. Assim, quero também desejar uma boa noite a todos, dizer que é sempre importante estar participando dessas audiências públicas e eu faço questão de, sempre que possível, estar aqui presente também. Claro que, na medida do possível, a gente está lá para colaborar e a gente está lá para acompanhar, especialmente, a vida financeira do município de Descalvado. Como o Rischini falou, a gente, graças a Deus, o ano de 2018, Paulinho, nós não tivemos redução de receita. Todos os meses, a gente vem observando aí, tá, uma manutenção, ou ainda, né, um acréscimo, se comparado aos mesmos meses do primeiro semestre do ano passado. Isso faz com que nós temos que trabalhar com projeções. E se a gente mantiver as projeções do primeiro semestre, como o Rischini acabou de falar, a gente tem tudo para fechar o orçamento de 2018 com superávit de 5 a 6 milhões, né, Rischini? Isso com as projeções que a gente faz com base em números, com base em valores arrecadados dos meses relativo ao primeiro semestre. Outra coisa que é importante enfatizar, né, Rischini, que acho que você não abordou, nós estamos fechando o dia 31 de julho, a gente tinha uma preocupação muito forte, muito grande, em relação à expedição dos ofícios judiciais relativos aos precatórios. Nós temos alguns precatórios que nos amedrontam,
especialmente aquele CEPEM. da CEPEM, que vai fazer um estrago muito grande no futuro próximo. Graças a Deus, esse ofício ele entraria na peça orçamentária se chegar até o dia 31/7. Ainda corremos o risco, mas estamos assim, tranquilos. A gente vem acompanhando os processos, o pessoal da Procuradoria. Seguramente esse ofício não chegará até 31 de julho, a próxima terça-feira. Mas certamente fará o estrago na próxima elaboração, não de 2019, mas certamente esses precatórios farão um estrago nas contas públicas acima de 3 milhões. Isso, claro que também houve alguma divergência de cálculo, impugnações, mas passa de 3 milhões. Então, imagine. E isso tem que ser inserido. Se ingressasse esse ofício até 31 de julho, né, Skinny? Certamente nós teríamos que colocá-lo já na LOA próxima, de 30 de setembro, para ser cumprido no orçamento do ano de 2019. E nós sabemos hoje das deficiências, não é do desconhecimento de ninguém, que, lamentavelmente, a gente gostaria que a situação fosse outra. O país vive uma situação de muita dificuldade, instabilidade. A arrecadação não cai, porque nós temos, o Brasil, você vê as projeções, hoje nós somos em 208 milhões de habitantes no país, 208 milhões de habitantes que consome, que gasta, que calça, que veste, que come, que bebe. Então, o que acontece? O país tem, em função da população, tem consumo, mas não tem investimento. O grande problema do nosso país é esse. Nós temos consumo, mas não temos investimento. E o investimento não tem acontecido, certamente por conta até da própria instabilidade política, econômica, né, que o Brasil passa. Porém, a gente aqui, no município de Escalvado, a gente tem que agradecer que os números mostram que, graças a Deus, a nossa receita tem mantido e tem crescido. A gente não tem perdido, graças a Deus, com todas as dificuldades. Isso projeta com que a gente possa estar fazendo uma gestão, claro que não deixando atrasar os nossos fornecedores, nós atualizamos, nós temos hoje uma situação financeira equilibrada, né? Onde a gente procura manter com todos os nossos fornecedores uma relação muito boa, saudável. Isso é fruto de uma administração muito séria. O pessoal é muito competente, nós temos uma administração financeira competente, temos ali, né, o pessoal ali, inclusive, com a participação do próprio Skinny, o pessoal muito atento a tudo e a todos. Como ele disse, o Skinny apresentou, a gente mantém ainda como prioridade a saúde. O foco do nosso orçamento é a saúde. Tanto é que nós temos um percentual constitucional mínimo de 15%, mas nós aqui em Descalvado, com todas as dificuldades, nós trabalhamos com 28%, 29%. Quase que o dobro do mínimo constitucional previsto. E a gente tem também a educação, que, da mesma forma, né, sempre... Então, são as metas, nós não vamos deixar a peteca cair. Agora, é claro que sempre falta, para a gente manter, falta recursos para fazer investimento. Então, a gente depende. Depende sempre o quê? Do trabalho conjunto, especialmente da Câmara, dos vereadores, para a gente conseguir, né, recursos junto aos governos estadual e federal, com emendas, para a gente poder manter os investimentos na cidade. Dificuldade de recursos próprios é iminente, porque os recursos aqui são totalmente distribuídos para a manutenção da folha de pagamento, e a gente projeta sempre manter
com os nossos servidores, que é a base, a essência de é o pilar da nossa estrutura. Queremos manter com eles aí uma política, né, de manutenção da perda da moeda em relação à inflação. Queremos manter, e o nosso compromisso é manter. Então, a gente trabalha sempre na manutenção, no repasse das perdas da inflação, se possível, dando sempre um plus, uma situação de reposição, de recomposição, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Mas, enfim, nós temos hoje essa lei, essa meta, esse programa, aí, o PPA e a Lei de Diretriz Orçamentária, prevendo, graças a Deus, aí, uma LOA que nós traremos aqui até o dia 30 de setembro, projetando assim, o cumprimento de todas as metas que nós temos dentro da nossa administração, quiçá, né, sempre olhando a possibilidade de nós incrementarmos alguma coisa, especialmente na área econômica, mas sem deixar de cumprir a nossa obrigação, o nosso dever, com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários, com a saúde, priorizando, evidentemente, aí o lado social, e, enfim, com toda a dificuldade que nós assumimos, e a nossa intenção, claramente, a minha, certamente, é sempre deixar um legado melhor do que nós assumimos quando nós tomamos posse para a próxima administração. Eu acho que esse é o compromisso que eu tenho com todos vocês, esse é o meu papel ali dentro da prefeitura, deixar sempre e estar zelando a cada dia que eu estou lá, olhando, observando, para que nós tenhamos, acima de tudo ali, pessoas comprometidas, pessoas que possam sempre priorizar a administração como um todo, mas, enfim, dando o máximo de si, com lealdade, com seriedade e com honestidade. Eu estou sempre na parte da manhã, lá faço o possível para estar presente e estou sempre à disposição. E o nosso objetivo é esse, fazer o máximo possível, respeitando os nossos limites, sem fazer loucuras que, evidentemente, o momento não permite isso, mas, enfim, trabalhar com vocês aqui da Câmara sem dúvida nenhuma, meu maior desejo, porque a gente sabe, eu vim do Legislativo e sei o quanto é importante a contribuição aí, né, e o acompanhamento de vocês. Tenham todos uma boa noite, espero ter contribuído e parabenizo mais uma vez a todos os vereadores aqui pelo excelente trabalho que vocês realizam aqui. Tenho em mim um profundo carinho e consideração. Claro. O Tribunal de Contas, principalmente na questão da saúde, ele costuma fazer uns comparativos da cidade e da região. Então, ele compara. Você gasta muito com a saúde e a qualidade sua não supera a região. Normalmente, eles fazem esses apontamentos. Mas não existe punição. Eles apontam e a gente justifica. Normalmente, as justificativas de mais de 5, 6 administrações, 6 anos que fiz, no nosso caso aqui, a gente põe muito dinheiro na Santa Casa, porque ela não tem um plano de saúde próprio, diferente das demais. A nossa Santa Casa consome 95% do recurso público, porque além do que a prefeitura, da receita dela, que a prefeitura passa, ainda tem aquele que passa pela prefeitura, que é do governo federal, para média e alta complexidade. Mas não tem penalidade, eles apontam e questionam se, por conta desse gasto, nós temos melhor qualidade e eles não veem isso nos testes que eles fazem. É por conta disso. A nossa Santa Casa não tem um plano de saúde próprio e ela consome bastante recurso público por conta disso, que a prefeitura, além de comprar o serviço de pronto atendimento, a prefeitura compra parte do serviço dela ainda, que ela presta para o SUS, que é o convênio que é previsto no artigo 99 da Constituição, parágrafo 1º, lá, que é a complementação do SUS. Então, nós compramos bastante aqui. Em relação à região, nós gastamos um valor extremamente importante. Só complementando, Paulo, não cortando o Risquini,
as audiências públicas que o Wander tem realizado na saúde, ele traz sempre esse demonstrativo. O percentual hoje de utilização da rede municipal é muito alto, sabe? O percentual da população, o percentual de utilização dos serviços prestados pela rede municipal de saúde é muito alto. Aí você, né, você tem o atendimento médico, você tem o medicamento, você tem o transporte, você tem internação, enfim, consome mesmo. E como o Skinny falou, Santa Casa que tem sido, ao longo dos anos, aí, prioridade. Nós sabemos das dificuldades, até elogiamos, porque a dificuldade ali é muito, muito grande, e todos vocês sabem perfeitamente. Enfim, mas nós temos aqui, o Descalvado é uma cidade hoje, cujo faixa de renda, né, é baixa. A renda do cidadão de Descalvado a renda familiar é baixa. Então, o que acontece? Isso faz com que exista essa migração para a rede pública, especialmente os serviços de saúde. E aí o cidadão ele quer o atendimento, né, ele quer o exame, ele quer o transporte, ele quer a internação, enfim. Ele depende da rede municipal para o atendimento da saúde dele. E aí tem sido, não só essa administração, como outras também tem, acho que tem priorizado esses percentuais, né? Isso, mas complementando a informação, há de se ter o Tribunal de Contas, em algumas capacitações que estive lá, eles vão pegar bastante no planejamento. E há de se ter nós teremos que investir bastante no planejamento, fazer muito mais conta, envolver bastante os gestores, porque o Brasil, salvo engano meu, assinou um acordo com a ONU de resolver a questão de mobilidade urbana e saneamento básico. Então, a prefeitura vai ser obrigada a fazer alguns investimentos nestas áreas que poderá, não se tendo planejamento, comprometer as demais. Porque isso eles vão fiscalizar com bastante rigor. Já veio o relatório preliminar das contas, por competência, né? Não tem déficit orçamentário, não tem falta de aplicação na educação, como era muito costumeiro, não tem nada dessas questões. As questões são corriqueiras, eu tenho bastante prática em fazer relatório para o Tribunal de Contas com relação a essas questões primeiramente apontadas. Não vejo questão que compromete, num primeiro momento, salvo o planejamento, que eles vão ficar pegando muito no pé. Eles já disseram que até eu vou fazer a defesa, alegando o porquê, as alegações, não defesa, alegando o porquê, que se mexeu tanto no orçamento no ano passado. Ponto. O orçamento mexeu tanto. Por que se investiu muito menos que a média do Estado? Por que a prefeitura fez pouco investimento em relação à média do Estado? Isso ocorreu porque a prefeitura pegou um passivo de 6 milhões e um passivo físico de rua para limpar e buraco, e está se combatendo isso, tentando resolver esse passivo físico que demanda dinheiro, né? Então, o investimento em relação às demais cidades, da média do Estado, do nosso ainda está aquém por conta disso mesmo, né? Mas a ideia é essa, é planejar cada vez melhor, envolver bem o pessoal, porque essas ações que o tribunal vai começar a apontar e obrigar, tem muito a ver com uma melhoria no planejamento, e esse planejamento, para cumprir isso, poderá comprometer outras áreas, se não tiver uma boa gestão em cada local que se usa dinheiro público. Com relação também àquilo que o Luiz Carlos comentou sobre o possível precatório da CEPEM, isso, se vocês olharem no relatório de riscos fiscais, lá ele já está lá, é um risco fiscal. Se realmente isso acontecer, ele compromete o resultado primário, o resultado nominal da prefeitura, que são riscos fiscais, e já está prevista essa possibilidade de acontecer. Mas eu espero que esse ano não venha, mas uma hora
não vai ter jeito, já é decisão transitada em julgado, já está aí para execução, isso uma hora vai acontecer. Então, tem que se fazer, manter-se equilibrado, porque a hora que vier, se der déficit orçamentário, da rejeição de contas. Então, esses cuidados é que a prefeitura está tendo, por enquanto, e evitando alguns investimentos que se faria necessário. Mas já fizemos, a prefeitura já fez bastante coisa, comprou alguns equipamentos, está comprando, está se aportando de equipamentos para poder diminuir o custo e começar a fazer investimentos desde que não tenha esse comprometimento fiscal. Ele tem que pagar no exercício. Existe possibilidade de parcelamento. Mas tem uma ordem cronológica, né? Tem que pagar os que chegarem primeiro. Se ele for o primeiro a chegar. Isso. Vai pela cronologia. Mas, é que os alimentos têm preferência, né? Os alimentícios. Mas pode buscar, estava falando com o Luiz Carlos sobre isso, inclusive, pode buscar, junto com o credor, uma negociação disso. E isso certamente vai acontecer. Eu conheço o credor e antes disso ser definido, já conversei com ele, ele já fez em outras prefeituras, ele aceitou dividir em alguns anos. Se ele fizer isso aqui também... Mas ele aceitou dividir em anos. Porque a lei obriga a prefeitura a pagar naquele exercício. O cara já tem aquele... Talvez o que eu tinha ouvido falar em outras conversas é que ele aceitaria parcelar ao longo do exercício. É porque é fava contada para ele, né? Então, ele vai receber de qualquer jeito. Sim, até 31 de dezembro. Mas é uma pessoa que... Depende, na hora, não sei se a legislação permite que ele estende. Acho que por vontade dele não vejo problema. Se houver um parcelamento, sim, mas tem que ter. Se ele já tem como certo receber naquele exercício, por que ele vai aceitar não faz muito sentido prolongar? Né? Mas... Nós temos situações dentro da estrutura financeira da prefeitura, todo mundo não é do desconhecido de ninguém, que nós temos uma dívida ativa muito alta. Eu estive conversando com o Nelson esses dias e são valores realmente que chamam a atenção da dívida ativa. Então, na verdade, assim, a gente houve sim um incremento, bastante parcelamentos, pessoas que acabaram ingressando no Refis. Foi uma grande medida e isso aí são... certamente, outros programas deverão ser editados, porque é uma grande alternativa para o devedor vir procurar o setor financeiro da prefeitura e saldar suas dívidas. Só que a dívida ativa do município de Escavoto é muito alta, e isso me parece que vai haver uma intensificação agora por parte da Procuradoria. Estão colocando nesse novo redimensionamento que eles estão fazendo lá do setor, com a vinda dos colegas que estão ingressando, que vão especificamente atuar, né, dar uma atenção, né, nos processos, especialmente aqueles que precisam ser observados. Tem processos de valores altos, né, Esquini? E, enfim, quem sabe, havendo uma atenção maior, isso possa trazer, né, retorno com o ingresso desses recursos que estão lá, né? Já estão ajuizados, porém estão lá, aguardando... Outra coisa que abalou bastante essa casa, em gestões anteriores, foi a questão da compensação previdenciária. A própria Receita Federal já reconheceu que muitas daquelas compensações são legais. A própria Receita. Se você pegar a lei que permite o parcelamento, ela já fala que não pode parcelar encargo previdenciário ou despesa previdenciária oriunda de horas extraordinárias, de alguns itens que ela elenca lá. Por quê? Porque não tem incidência de previdência. Então, aquilo que foi feito, um estardalhaço, aí, um alarde muito grande, não prospera. Está tramitando aí, está andando, e a Prefeitura de Escalvado poderá, além de não ter que pagar parte daquilo,
poderá ter ainda muito mais a receber, porque a lei agora, a nova lei, retroage a 91. É possível que tenhamos ainda muito mais valores a receber. Ainda é possível que isso venha a acontecer ainda. Referente àquela contratação da empresa Castellucci para compensação previdenciária, que eu sempre entendi que aquilo era legal. Não tem? Está tipificado na lei. Agora está sobrestado lá no Supremo, né? E nem sai do sobrestamento, porque se sair arrebenta com o país. Aquilo não julga nunca, pelo jeito. Mas teve resposta do CARF no recurso da Prefeitura? Ainda não. O CARF não, mas já teve uma portaria da Receita Federal, até eu passei para o seu pai, porque, não sei se foi portaria, não me lembro qual o ato, reconhecendo a não incidência de previdência em alguns itens lá que compensamos. Então se não tem, é válida a contratação, é válida a tentativa de pegar aquela receita, né? É um direito do município. Se não for em sua totalidade, o que pegou está valendo. E poderemos ter dinheiro a receber, em vez de pagar ainda. Em relação à execução fiscal que você falou, Luiz Carlos, tem sido feita a inscrição no cartório, protesto? Assim, essa informação, eu não sei como é que o setor lá está definido, mas eles tinham, né? Eles tinham definido que iria passar para cartório, fazer a primeira tentativa através do cartório e dar sempre uma celeridade, até porque o Tribunal de Contas também está muito em cima dessa questão aí de como o município trata as cobranças fiscais, e isso não tem como não ser atendido. E isso tem sido intensificado, tem sido distribuído ações agora de forma periódica, muito mais, numa brevidade que era em tempos atrás, isso tudo por determinação fiscal. O Tribunal de Contas acompanha sistematicamente essa questão da dívida ativa. E não tem como ser diferente, hoje é uma realidade. Não se pode mais tratar o que não seja dessa forma. Dívida tributária tem que ser paga. Não existe perda. E tem que ser cobrada. Se não paga, tem que ser cobrada. Não existe perda dessa dívida ativa, porque ela está toda parcelada e é executada. Está andando. Ela está diluída. Tem 14 milhões de dívida ativa e está diluída em 5 anos. Aí, né? Mas esse valor de 18 milhões, ele não é o total ajuizado, é o valor total da dívida. Parte disso está ajuizado, parte disso está em parcelamento, parte disso não consta só no cadastro da Prefeitura. Tem algo que está em andamento ainda, mas ela vai para... Sim. Perfeito. Mais alguém? Então, historicamente, nos anos eleitorais, vem bastante verba dos governos estadual e federal. Como veio esse ano. Como vem esse ano e está por vir. Aquelas que estão empenhadas, já em andamento, virão. Depois dá uma acalmada, mas isso não quer dizer que deixa de vir. Né? Aí depende muito de ação do próprio governo federal. Mas o Brasil, o que se ouve dizer lá é que a situação está bastante complicada, mas a tendência é, normalmente, os anos pós-eleição diminuir. Está vendo? Mesmo transferências voluntárias, né? Mesmo com toda a situação dramática, essa crise financeira, eu vi esses dias, semana passada, a Receita Federal publica sempre aumento da arrecadação. Aumento da arrecadação. Em que pese está vivendo toda essa situação, a Receita divulga... A Receita Federal foi o papel dela bem, né? Divulga o aumento da arrecadação. É claro que todo mundo sabe como é feita a distribuição, como os recursos estão, e depende basicamente aí do contato, do envolvimento político junto às bases de cada um de nós, aí fazer o trabalho junto ao seu respectivo parlamentar, porque hoje a gente, para ter acesso
essas verbas, especialmente estadual ou federal, nós temos o caminho é buscar os nossos representantes aí a nível estadual e a nível federal. Mas a expectativa é que, graças a Deus, de Escalvado, nós temos empresas aqui em Escalvado que, pelo amor de Deus, essas empresas representam muito. Então, a nossa base da arrecadação são essas fortes empresas. Essas empresas não têm redução, pelo contrário, né? Elas estão sempre aumentando, exportando. Isso que, graças a Deus, gera, né, toda a nossa fonte de recursos. Então, nós temos empresas extraordinárias que não sonegam, que trabalham certinho. Isso, o resultado é sempre estar o município recebendo, tendo uma fatia, né, uma participação maior no bolo. Por quê? Porque as empresas, elas mantêm uma situação de contribuição, de arrecadação, né, e o retorno vem para o município da forma do repasse, seja do ICMS, seja do FPM. Graças a Deus. A expectativa nunca é diminuir, é sempre aumentar. Mais alguém? Bom, então, não havendo mais dúvidas, agradeço mais uma vez a presença de todos, a presença do Rischini, do Luiz Carlos, que muito abrilhantaram esse evento. Assim, declaro encerrada a audiência pública. Obrigado a todos.